Olá, e se a fé, a crença, pudesse deixar provas físicas, palpáveis? Hoje vamos mergulhar num universo de crenças onde o mundo espiritual e o mundo material não só se tocam, como se cruzam o tempo todo. E a maior batalha de todas, como vamos ver, não acontece lá fora, mas aqui dentro, na nossa mente. Então, o nosso roteiro é este. A gente começa exatamente aí, no campo de batalha da mente. Depois, vamos entender como funciona a quebra de maldições do passado, de padrões familiares. E, por fim, vamos explorar as manifestações físicas e até financeiras que, segundo esta visão, são o resultado de tudo isso. Vamos lá! Para começar, a gente precisa entender a base de tudo, a ideia central que sustenta o que vem a seguir. É a crença de que os eventos do mundo espiritual podem, sim, e de fato produzem resultados físicos, que a gente pode ver e tocar no nosso mundo. E essa pergunta, no fundo, é o que guia toda a nossa análise de hoje. Ela é o ponto de partida. Vamos agora examinar os fenómenos que são vistos como a resposta a essa questão, tudo com base nos ensinamentos que estudamos, claro. Agora sim, vamos para o campo de batalha. Porque, segundo esta crença, a luta principal não é contra algo externo, não. É um conflito interno, uma questão de mentalidade, uma batalha que acontece inteiramente dentro de nós. E um conceito-chave aqui é o chamado estado de Éden. E atenção, não estamos falando de um lugar físico, mas de um estado de espírito, de uma mentalidade. É descrito como uma confiança total na provisão divina, sabe? Abandonando aquela necessidade de controlar tudo pelo nosso próprio esforço. E este quadro mostra o contraste de forma bem clara, né? De um lado, o estado de Éden, paz, provisão divina, operar no sobrenatural. Do outro lado, o que chamam de terceira dimensão, que é o mundo da autossuficiência, da luta, da ansiedade, de viver pelo suor do rosto. A escolha entre estes dois estados é vista como o centro da jornada espiritual de uma pessoa. E olhem só esta citação que resume tudo de forma bem direta. Segundo este ensinamento, a autossuficiência, ou seja, a tentativa de ser o nosso próprio provedor, é apontada como a verdadeira origem de todo conflito e de toda luta espiritual. Ok, a partir dessa batalha interna, a gente avança para uma outra ideia, a de que muitos dos nossos problemas podem, na verdade, ser herdados. A crença aqui é que certos padrões negativos vão passando de geração em geração, mas, e este é o ponto, que eles podem ser ativamente quebrados. E como são chamados esses padrões? De espíritos familiares, ou, usando um termo que vem da psicologia, arquétipos. É como se fosse uma forma, um molde espiritual antigo que predispõe os membros de uma família a certos comportamentos, doenças, dificuldades, fazendo com que os mesmos problemas se repitam, geração após geração. E o mais curioso é como isso tudo se transforma em algo prático, com passos bem definidos. Primeiro, estudar a história da família para identificar esses padrões negativos. Segundo, confessar os pecados das gerações passadas. O terceiro passo é renunciar verbalmente a essas maldições. E por fim, o quarto passo: escolher de forma consciente ser moldado por um novo arquétipo, o de Cristo, e não mais pelos padrões da família. Muito bem. Depois de falar dessa batalha interna e da quebra com o passado, a gente muda o foco para o lado de fora, para os sinais físicos, sobrenaturais, que segundo os adeptos validam essas experiências espirituais e confirmam que elas são autênticas. E a lista de fenómenos que as fontes descrevem é, bem, impressionante. Vai desde pó de ouro e prata aparecendo no corpo das pessoas, até à materialização de pedras preciosas, como rubis e esmeraldas. Há relatos de penas que supostamente caem de anjos e até mesmo névoas visíveis, chamadas de nuvem de glória, que aparecem durante os cultos. E para dar um exemplo bem concreto, a origem daquelas pedras preciosas é explicada exatamente assim. A crença é que elas se desprendem das vestes de seres angelicais e se materializam aqui, na nossa dimensão, como um sinal. Ou seja, o ponto central aqui é que esses fenómenos não são vistos como aleatórios. De jeito nenhum. Eles têm um propósito claro dentro deste sistema de crenças: funcionar como uma espécie de assinatura de Deus, uma confirmação tangível de que o que está acontecendo ali é genuíno e vem do reino espiritual. E essa conexão entre o espiritual e o material fica talvez mais evidente quando o assunto é dinheiro.
Vamos agora analisar a crença de que o poder espiritual pode e deve ter um impacto direto na prosperidade material. Para a gente entrar nesse tema, uma das fontes que analisamos usa um dado estatístico bem forte como argumento. Afirma-se que 52% da riqueza mundial estaria nas mãos de pessoas de origem judaica, para defender a ideia de que a mentalidade de um povo está diretamente ligada à sua riqueza. Esse dado é usado para reforçar que a prosperidade começa, antes de tudo, na mente. E a coisa vai mais longe. Fala-se em depósitos angelicais, que seria literalmente dinheiro aparecendo de forma sobrenatural em contas bancárias ou carteiras, interpretado como uma provisão que vem direto do céu. E, de novo, tudo volta para a mentalidade. As fontes colocam lado a lado a mentalidade rica, focada em criar valor e em servir, com a mentalidade pobre, focada na escassez e em como obter mais com menos esforço. A primeira, claro, é vista como um alinhamento com os princípios divinos de abundância. E o ponto máximo dessa visão financeira é uma profecia, a da grande transferência de riqueza. Esta é a crença de que, em algum momento, haverá uma redistribuição em larga escala da riqueza do mundo, movida por meios espirituais, tirando dos ímpios e passando para as mãos dos fiéis. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, vamos recapitular essa jornada que fizemos por este sistema de crenças que é bastante complexo. Lembram? A jornada começa lá dentro, no campo de batalha interior. A luta fundamental é abandonar a autossuficiência e adotar um estado de total confiança na provisão divina. Depois, o próximo passo é uma ação bem concreta: confrontar e quebrar os padrões negativos herdados da família, libertando a pessoa para um novo destino. E, por fim, todo esse trabalho interno, toda essa quebra com o passado, transborda para o mundo físico. O mundo espiritual intervém no mundo material com sinais, provas e provisões que se pode ver e tocar, desde pedras preciosas a depósitos financeiros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar um pouco. Independentemente da nossa perspectiva pessoal, este sistema de crenças levanta questões fascinantes sobre a relação entre fé, percepção e a própria realidade. Onde é que termina a crença e onde começa a realidade?